Boa noite, colegas, diretores, Luiz Fernando, Francis, Grace, Girley, Laís. Hoje é 12 de maio de 2026, 19 horas e 2 minutos. Vamos iniciar o nosso quinto encontro que trata de um tema muito importante, que está relacionado diretamente às nossas escolas, aos nossos anseios, e principalmente aquilo que nós colocamos como um grande desafio para o acompanhamento das atividades dos nossos estudantes, que é a família na escola, fortalecendo a aprendizagem dos estudantes. A nossa escola que acolhe e que transforma os nossos estudantes através da corresponsabilidade da família, juntamente com nossas escolas. Então, no encontro passado, nós fizemos uma retomada também, agora que a gente vai fazer. A gente fez no encontro passado sobre o tema conselho de classe. Trabalhamos com as evidências que foram apresentadas durante o pré-conselho, e também aquilo que nós poderemos elaborar enquanto ações propositivas para que a gente possa, sim, num pós-conselho de classe, fazer o acompanhamento dessas ações que serão discutidas no conselho de classe, ou que já foram discutidas, se alguém já realizou o conselho de classe, para o acompanhamento dos nossos estudantes e principalmente da aprendizagem. E hoje eu vou convidar vocês para abrir o portfólio de vocês, já para deixar aberto, porque a gente precisa fazer a edição do portfólio em cada encontro, e hoje nós teremos o tempo disponível para que isso aconteça. E eu também vou solicitar que a nossa colega Grace fale um pouquinho sobre o quarto encontro, tá? Eu vou apresentar para ela aqui o portfólio dela. Você pode falar no tempo inicial, Grace, como que é, de que maneira que está elaborando. Eu li o seu portfólio, está ficando bem bacana, tá? Em torno de 3, 4 minutinhos, mas foca mais no último encontro, tá? Eu vou passandinho para você, vou deixando os slides que você vai podendo comentar um pouquinho, daí no último encontro, que é o quarto, você pode focar um pouco mais nesse quarto encontro, tá? Beleza. Beleza? Muito bem. Boa noite, pessoal. Eu sou a professora Graziele, aqui do Colégio de Ourilândia. Eu sou aqui do núcleo de Campo Mourão e vou falar um pouquinho para vocês sobre o meu portfólio. Aí eu coloquei ali de capa, né, a gestão pedagógica, que é o que a gente tem em foco, né? Já faz mais ou menos aí, vai fazer, né, 10 anos que eu sou diretora aqui dessa escola, sou daqui da comunidade, nasci aqui em Ourilândia. Então, assim, igual eu acho que o amigo Luiz, que fala bastante da escola dele, eu tenho bastante um apego sentimental, que meus pais estudaram aqui, eu estudei, meus filhos também estudaram aqui. Pode passar, professor? Aí fala da minha história, sou formada em geografia, na minha escola tem... Posso falar? Daí, professor, vai um pouco mais devagar. Pode falar. Vai falar um pouco mais devagar. Sou formada em geografia, mas eu fiz pedagogia e fiz gestão escolar também, minha parte acadêmica. E trabalho também na parte Barbosa Ferraz há 22 anos. Essa é a nossa entrada da nossa escola. Como vocês podem estar vendo assim, é bem harmonioso. Tem bastante árvores aqui, por ser uma escola do campo. A gente tem horta escolar, com muito custo, mas temos, que é uma das ações que a escola do campo tem que ter, a horta escolar. Como que a gente desenvolve o projeto? Tem uma pessoa que cuida para nós, né? E os alunos só fazem o plantio. Aí eu fiz
uma IA aí, falando de algumas palavras que foi proposto no encontro. Eu coloquei organização, inovação, comprometimento, responsabilidade e empatia. Essa IA é maravilhosa, né, gente? Vamos falar a verdade, né? Tá muito bonito. Aí segue, professor. Você Isso, falou aí até tá o 5 minutos, então Sim, vamos acelerar esse negócio aí. é. Então, está o primeiro encontro, o segundo encontro, tá bem bacana, colocados os links no terceiro encontro, e eu quero que se foque agora naquilo que é o nosso quarto encontro. Então, esse aí foi feito lá, a minha palavra ali, para variar, ficou errada, eu peço desculpa, mas eu pensei na visão sistemática, né, que seria aquela aonde nós vamos centralizar, né, a parte ali, procurando, né, procurando uma visão no conselho de classe sistemática, porque qual que eu vejo que ainda nós não superamos? Que o conselho de classe, às vezes, se a gente não tiver uma visão sistemática, ele vira uma discussão, uma falação da vida do aluno, porque aqui é muito pequeno, então a gente conhece todo mundo, e aí acaba ficar só reclamando, sem a fundamentação, né, que seria propor atividades para que o aluno possa estar desenvolvendo o pedagógico. Então, a minha resposta ali, nas duas que ficou aí de tarefa para casa, é eliminar, né, a prática de apenas uma reunião de reclamações. O essencial é focar, né, o que nós podemos fazer por esse aluno, coletivamente, para que esse aluno aprenda melhor, né? Então, começar no nosso conselho com essa visão e deixar os rótulos, né, para trás e estabelecer que o essencial é o aluno e a aprendizagem dele, e como que nós vamos promover isso, que já foi feito, né, o pré-conselho, nós já temos aí, o nosso pré-conselho é feito por um Forms, então já sai tudo, os gráficos certinho, o desenvolvimento de cada aluno ali por aluno, e sai por turma também. Então, a gente já tem por onde começar. Então, focar bastante nesses gráficos e estratégia de como superar esse problema, essas lacunas que nós temos aí. E depois, analisar, né, os resultados, a gente já vem fazendo isso, né, mas focar com mais intensidade, porque eu noto que, às vezes, a direção e o pedagógico tem isso claro, mas não é toda a equipe que ainda está com a mesma visão que a nossa. Então, eu penso que uma das que a gente tem que focar mesmo é fazer com que toda a equipe tenha o mesmo objetivo, né? Focar e trabalhar em cima desse baixo rendimento para que a gente possa fazer as atividades de intervenção. E também acompanhar, não só ali no momento do conselho, mas pós-conselho, se está certo, se está funcionando, e se não está, a gente vê o que pode estar fazendo para estar melhorando, porque apesar de tudo, a gente ainda está no primeiro trimestre, nós temos aí o segundo e o terceiro para tentar ajudar os nossos alunos. E assim, por ser um lugar do campo, as pessoas têm muita dificuldade de valorizar o estudo, né? Eu vejo assim que eles gostam muito do trabalho braçal, né? Trabalhar lá na lavoura, trabalhar com a criação de animais. Isso não está errado, né? Que eu, por eu estar na escola do campo, eu quero que eles permaneçam, mas a vida pode ser mais leve através da educação. Show, Greze, show. Então, olha ali, Greze, já na próxima, ó, então vocês podem observar, boa noite com a sala cheia, Andréia, Marisa, Solange, Nair, sejam bem-vindas. Em todos os portfólios do quinto encontro, eu já deixei as perguntas lá no quinto encontro para vocês, que são as perguntas norteadoras para vocês fazer a edição, tá? Eu deixei para todo mundo lá bem certinho, bem bacana, só vocês depois, vocês vão ter o tempo para vocês fazerem esse registro, tá? E também nós vamos ter em ação, que são 2 salas, e essas 2 salas, nós vamos ter 2 estudos de casos, um diferente do outro,
no qual um estudo de caso A é diferente do estudo de caso B, e nós vamos ter bastante tempo também para discutir esses estudos de caso, tá? Muito bem. Retomando, então, a nossa colega Greze, ela fez a apresentação, né, do quarto encontro, falou um pouquinho na retomada do quarto encontro, que era o conselho de classe, e no outro encontro, que vai ser o sexto encontro, nós vamos ter um outro cursista para falar um pouquinho do encontro passado, do que está planejando, do que está fazendo de ações na escola, de que maneira que está fazendo essa condução, para todo mundo ir se familiarizando, deixando o portfólio em dia, construindo, e a gente levando até o final dessa maneira, que está ficando bacana. Eu acredito que isso só tem a contribuir conosco. Além da gente falar sobre a família na escola, que é o nosso tema, para as meninas que entraram um pouquinho mais tarde, a gente precisa entender o objetivo principal desse nosso encontro, tá? Que é compreender a importância da parceria entre a escola e a família. Então, a gente vai discutir isso hoje, que já vem de encontro lá com a implementação que está lá no nosso Classroom, tá? Nós temos o portfólio e também nós temos a implementação. E a implementação são exatamente direcionado ao fortalecimento da família na escola. De que maneira a gente vai fazer isso? Como que nós vamos entender esse processo para a nossa implementação, tá? Quais são os desafios que nós vamos encontrar? Né? O planejamento que a gente vai realizar para que isso realmente aconteça, para que as famílias venham até a escola e não sejam apenas de uma forma básica, mas ela precisa entender o processo de ensino-aprendizagem para também fortalecer isso, este elo entre a família e a escola, né? E ao final dessa oficina, a gente precisa, então, compreender a importância dessa parceria, analisar para fortalecer o vínculo com a família, reconhecer os impactos, tá? E também quais estratégias, vínculos visando a potencialização da aprendizagem e do engajamento dos estudantes. Então, esta análise é para fortalecer entre escola e família o engajamento, tá? Que fornece como oportunidades de entendimento do avanço dos nossos estudantes e principalmente aqueles desafios que nós encontramos daquela família que tem certa dificuldade de comparecer na escola porque acha que está reclamando do seu filho, porque acha que está colocando o seu filho de uma maneira diferente, tá? Então, tudo isso nós precisamos fazer o entendimento e trazer essa família para que haja essa mudança cultural, de não vir somente para a escola, fazendo com que entende-se que está indo para a escola para resolver o problema. Não, é para acompanhar, para fortalecer, para ser corresponsável junto com a escola da aprendizagem do seu filho, que é os nossos estudantes. Agora, eu gostaria que vocês se concentrassem e pensassem, tá? Pense em um adulto que, além dos seus professores, que foi decisivo para a sua aprendizagem. Quem foi esse adulto? Quem é esse adulto e quem foi essa pessoa que realmente fez a diferença na vida de vocês em relação à aprendizagem? Quem foi essa pessoa na sua vida? Quem quer falar um pouquinho pode erguer a mão. Vocês têm em mente?
Pode falar, Girlei. Cara, ó, além dos professores, por isso que é importante a família, foi a minha mãe, entendeu? Uma pessoa que foi decisiva para a minha aprendizagem foi minha mãe, porque se não fosse por ela, eu não tinha nem estudado. E naquela época, ela que apertava as cordas e falava: vamos, filho, vamos, você tem que estudar, você tem que aprender, você vai se formar. Então, além dos professores ali, o adulto que mais me incentivou foi a minha mãe. Então, por isso que eu incentivo muito a minha filha e acredito muito nessa questão da família, do incentivo da família. Bacana. Fala, Francis. Assim como eu falei, a minha também foi a minha mãe. Meus irmãos mais velhos, eles iam para a escola e ela ajudava eles a fazer as tarefas em casa. E eu, pequena, eu sentava do lado da mesa toda vez. E aí, ela me dava um caderno. E da mesma forma que ela ia ensinando ele, aí ela ia olhando para mim e ela ia ensinando as letrinhas. Eu sei que antes a gente entrava no pré, não tinha jardim, essas coisas. Quando eu entrei no pré, eu já sabia ler e escrever. Minha mãe mesmo que me ensinou. Legal, bacana. Tem mais alguém que quer falar um pouquinho? Eu posso contar também da minha, né? A minha também foi minha mãe. Então, nós somos em 4 irmãos. Eu tenho 2 irmãos mais velhos do que eu, aproximadamente 10 e 12 anos mais velhos do que eu. E tenho uma irmã mais nova do que eu também. E o meu pai, ele não sabe escrever. O meu pai sabe assinar o nome. E a minha mãe, ela é de origem alemã, ela tem muita dificuldade em escrever. Ela troca muito P por D por T e assim por diante. Mas ela nunca deixou de me ensinar e principalmente de cobrar. Olha, filha, se você quer fazer algo diferente na sua vida, estude. Porque ou você continua como a gente está, dessa maneira, que morava no interior, ou você procura estudar e enfrentar a vida de uma maneira diferente, buscando sempre melhorar. Morava no interior, não tinha transporte, não faltava na aula, porque acordava de manhã bem cedinho, ó, vamos para a escola, se chovia, se fazia frio ou não, a gente sempre estava indo para a escola. Então, ela foi uma das maiores incentivadoras que a gente teve enquanto filho e enquanto mãe, sempre buscando o melhor. E eu sempre agradeço, né? Agradeço porque ela foi persistente e não deixou a gente ter preguiça, né? Ter falta de vontade de vir para a escola. Vai para a escola porque você vai aprender alguma coisa diferente. Vai para a escola que eles vão te ensinar uma coisa diferente. Então, essas circunstâncias fizeram com que hoje eu sou professor, né? Tenho um carinho enorme, os meus filhos estão se formando, então tudo isso a gente vem em busca da dedicação dela, da persistência dela, tá? Muito bem. Retomando um pouquinho das ações que a gente desenvolve, ou desenvolveu, ou está desenvolvendo, né, com a família na escola, eu gostaria que outro colega, esse momento, compartilhasse conosco que ações revelam o que funcionou e o que mudou na percepção da escola. E o que não foi vivenciado na Semana da Família ainda na escola? Quais impactos foram percebidos? Ou o que você pretende fazer e quais impactos você pretende construir? Tá? Alguém quer contribuir? Então vou chamar. Solange, leia essa primeira questão aqui, fazendo favor, Solange. O que a Semana da Família na escola revelou na prática sobre a relação entre família, escola e aprendizagem? Aqui na escola, nós fizemos o primeiro Família na Escola, que foi sobre o bullying e a violência contra a mulher. Esse pátio é a primeira foto que tem no meu portfólio, é essa foto que veio a comunidade toda para participar desse momento. Foi o momento que a gente reuniu os pais aqui na escola, mas, assim,
Nós oferecemos um café para eles, teve sorteio de brinde, então veio muita gente. Aí depois o outro que foi proposto pela SED, não veio um pingo de pai, porque a gente não tinha nada para sortear de para eles, sabe? Que a gente já tinha feito um já próximo ali já, o primeiro. E até a gente organizar tudo isso foi muito pouco tempo, porque a gente estava vindo de um feriado, né? E aí agora nós fizemos semana passada, aquela semana que teve a semana passada que foi a formação, veio poucos pais também, mas foi muito proveitoso. Os alunos amaram, porque foi falado sobre o prato típico do Dilmoarama, que é o frango na telha, e foi falado sobre as ações que tem aqui no bairro do Jabuticabeira, que é um bairro afastado da cidade. Então, assim, a gente percebe que os pais ainda não estão muito ligados ainda à aprendizagem, a frequentar a escola. Eles vêm quando são chamados, né? Ou quando tem alguma coisa de especial que eles vão ganhar brindes, alguma coisa nesse sentido. Mas eles aqui no bairro, e é um bairro, não é um bairro, é um pessoal carente, né, que nós temos aqui no bairro. E eles não vêm na escola, mas não é com aquela frequência que a gente gostaria que eles viessem, não. E não é por falta de chamar. Agora, nossa próxima ação agora, que vai ser para o dia 22, nós vamos passar um carro de som no bairro. Passar o carro de som, chamando o pessoal para vir para a escola, porque pelo WhatsApp não deu certo, bilhete não deu certo, vamos passar o carro de som, pelo menos o carro de som, vamos ver se o pessoal vem, que é um bairro pequeno, né? Mas a comunidade aqui fica bem afastada da cidade. E era para eles frequentarem mais a escola. Quando a gente faz um evento que é, por exemplo, fora aqui da escola, a escola não tem quadra coberta, mas aqui do lado tem um ginásio coberto. Quando a gente faz um evento que os alunos, os filhos vão jogar, né, que é um campeonato, nossa, essa quadra enche de gente. Então é uma discrepância, assim, para vir para a escola, mesmo que a gente não vá falar nada sobre os filhos deles, eles não gostam de vir, porque eles acham que a gente vai estar falando do filho, que vai estar repreendendo, que vai estar falando, vai estar chamando a atenção dos filhos deles, né? Mesmo que seja um evento diferente. Então ainda nós temos ainda muito ainda o que construir com com a família, com essas famílias, né? Então é um aprendizado assim, cada dia é uma coisa nova. Então, É dessa isso. vez, nós vamos passar o carro de som para ver se esse pessoal vem. Uhum, bacana, ótimo. Laís, você já fez a família na escola? Fizemos um único evento lá, na semana que foi pedido pelo núcleo. Uhum. E você teve algum impacto, mudou alguma coisa no seu olhar, a presença família da escola? Veio mais pais? O que os pais pensaram desse dia, dessa semana, ou algo assim que foi promovido pela escola? Eu acredito assim que lá na minha escola, quando chamamos os pais para um evento, eles participam, sabe? Participam. Uhum, Contudo, ter bastante dificuldade na questão de locomoção. A maioria deles mora longe, então a gente solicita o transporte escolar para os pais também. Mas sempre que é solicitado que eles estejam na escola, no geral eles participam. Participam bem. uhum. Então tá bom. Porque uma das coisas que a gente precisa realmente quebrar em relação à família é essa questão cultural de entender, como a Solange colocou, entender que ir para a escola é para resolver o problema do filho, né? A gente precisa trazer os pais para a escola para acompanhar. Ó, como que o meu filho está indo na escola? Tá bem? Tá bacana? Né? Não também vir de uma forma assim, tentar colocar um problema que a gente precisa ter na escola como uma forma de escuta ativa,
porque os pais, eles precisam falar com a escola, porque senão a escola, ela só está inserida nessa parte interna, e a gente não consegue mensurar tudo aquilo que acontece ao seu, de forma externa, e muito menos entender, por exemplo, por que determinado aluno não está na escola. Qual é a situação? Muitas vezes a gente pergunta para o próprio colega, você não sabe do fulano, tu não sabe do ciclano, e aí eles vão falando, ó, tá acontecendo isso, ele tá não sei o que, a família foi viajar, e aí a gente fica entendendo. Então a família precisa ter esse hábito, essa questão cultural de comunicar a escola de uma forma transparente, estar sempre junto com a escola, fazendo toda essa parte de diálogo para a gente ter esse entendimento. E isso é muito importante porque a gente pode repassar logo para os professores tudo aquilo que está sendo colocado para que a gente consiga, junto com os professores e equipe pedagógica, fazer as ações necessárias. Também tem a rede de proteção, se é caso de violência, para encaminhamento desses nossos estudantes. O que nós precisamos fazer é acolher bem a família e os estudantes na escola, para que eles se sintam valorizados naquilo que eles estão promovendo, com o diálogo, com os questionamentos, e muitas vezes com ideias, sugestões, para que a gente consiga enfrentar uma determinada circunstância. Por que a família importa? Qual é o objetivo dessa importância? Pesquisas confirmam: o envolvimento familiar é um dos fatores mais poderosos no desempenho escolar, superando, em muitos casos, o nível socioeconômico da família. Não é porque eu estou pagando estudo que eu vou ter uma escola boa para o meu filho. Não é porque eu tenho o meu filho numa escola particular, ele vai estar comprando a educação do filho dele. Não é isso. É o acompanhamento, é o dia a dia que faz com que o seu filho ou o filho dos nossos pais, família, da escola, este acompanhamento faz com que realmente essa diferença ela se sobressai dentro das suas dificuldades. As dificuldades são superadas quando a família participa do processo de ensino-aprendizagem, participa da educação dos nossos alunos, estando sempre presente. E esse acompanhamento, né, a gente quando fala da família, da escola, ele tende a apresentar maior desempenho acadêmico, maior motivação para aprender, mais autonomia e estratégia de estudo, né? Isso quem nos mostra são os dados do PISA, que o engajamento familiar pode impactar, sim, significativamente a aprendizagem, inclusive reduzindo efeitos relacionados às desigualdades socioeconômicas. Não é porque eu sou pobre que eu não tenho as condições. Tem muitos adolescentes que têm dificuldade socioeconômica que se superam na escola porque a família quer que realmente este estudo, que esta escola faça diferença na vida deles. Para quebrar aquele ciclo, para entrarmos numa outra fase. Se eu, como pai e mãe, não tive essa oportunidade, o meu filho possa ter, porque hoje temos todas as condições necessárias para fazer com que ele se desenvolva socialmente e intelectualmente. Tá? Então, todo apoio faz diferença, principalmente quando nós colocamos que no percurso do estudante falar com conversa sobre a escola, demonstrar interesse pela aprendizagem, incentivar a leitura, valorizar o esforço e a persistência
que ele vai ter sim a recompensa. Seu pai chega lá na escola falando assim, eu também era assim, não sei por que ele está estudando, não precisa nem estudar. Que tipo de valorização pelo estudo a família, o pai está fazendo com esse adolescente, com esse jovem? O encaminhamento teria que ser totalmente diferente. O encaminhamento teria que ser, estuda, meu filho, porque eu estou sofrendo muito, tenho muita dificuldade. Não falar que o estudo não vai mudar nada na vida dele. Tá? Então, a ideia principal nesse momento, tá, é fortalecer a parceria entre a escola e a família. Então, as evidências que a gente tem o apoio familiar está associado a melhores resultados acadêmicos, maior bem-estar e mais confiança dos estudantes, porque ele precisa perceber que o pai e a mãe estão fazendo esse acompanhamento. Nem todo tipo de apoio gera o mesmo impacto. Práticas cotidianas, como conversar sobre o dia na escola e compartilhar momentos, fazem mais diferença do que apenas reforçar a importância dos estudos. Lê a parte verde para mim lá, fazendo um favor, Girley. Só a parte finalzinha ali? Isso. Cheshire, de 2005, Isso. demonstraram que estudantes cujas famílias participam ativamente da vida escolar apresentam desempenho acadêmico significativo superior, além de menor evasão e melhor autoestima. Início, né? Daí eu e a Francis. E você também concluiu. É isso aí, tá? Então, tudo isso vem de encontro com aquilo que a gente pensa da família. Agora, nós precisamos entender quais são os desafios que nós encontramos para trazer essa família para a escola, para justamente com essas evidências nós conseguirmos transformar a vida do estudante. Os dados que foi feita uma pesquisa com professores, diretores, o que mais nós temos de problema para a aprendizagem dos alunos? 25% dos professores e dos diretores colocaram que é o acompanhamento da família. 20% colocaram que é o engajamento dos estudantes, ou seja, ele realmente fazer as situações. Então, essas duas situações, do engajamento, dele fazer, o desinteresse que ele tem, juntamente com o acompanhamento da família, são 45% que a gente colocou como diretor e professor numa pesquisa que foi elaborada para a dificuldade da aprendizagem dos alunos. Então, metade da aprendizagem dos alunos está focada nesses dois itens, do acompanhamento da família e do desinteresse pelos estudos. Agora, o que nós vamos fazer para trazer essa família e acompanhar o nosso estudante? E daí vem de encontro lá com a nossa implementação, que vocês já podem iniciar e começar a fazer a implementação. Está lá colocado bem certinho os passos, tá? De como você deve construir a tua implementação com o dia da família na escola. Como trazer essa família para a escola. Este fortalecimento da relação da família com a escola. E daí, dentro disso, você vai ter, então, os pontos principais. Primeiro, encontrar quais são as evidências da família vir para a escola, que precisa fazer, encontrar, diagnosticar, para fazer com que a família venha para a escola, um planejamento dessas ações, a implementação dessas ações e, por último, a ação-reflexão, tá? Como que você vai fazer essa ação e que tenha realmente um reflexo positivo naquilo que você está elaborando. Participação e fortalecimento de vínculos. O que seria essa participação e fortalecimento de vínculos?
Então, esse slide aqui, ele vai mostrar para nós que uma participação básica da família... eu vou lá para a escola, como a Solange colocou, quando tinha o Dia da Família, que era o Dia da Família proposto pelo Estado. Foi uma participação básica. Presença pontual das famílias em ações da escola, com envolvimento limitado. O que isso gera no vínculo? Muito pouco, tá? Somente isso. No fortalecimento desse vínculo com a escola. Agora, quando tem uma participação ativa da família na escola, o envolvimento frequente no acompanhamento da aprendizagem e nas ações, eu já posso entender que este vínculo com essa participação, eu tenho um fortalecimento muito maior. Em qual desses níveis a maioria das famílias da sua escola se encontra hoje? Andréia, tu quer compartilhar? Em qual desses níveis a maioria da família da sua escola se encontra? No nível básico ou numa participação ativa? Eu acho que no básico. E qual o nível que você gostaria que alcançasse? Ativa. É que eu observo que o ensino fundamental, a participação ela é ativa. Agora, no ensino médio, eu digo assim que está de baixo ou até abaixo abaixo do básico. Porque a impressão que eu tenho é que quando os pais, né, que os filhos estão no ensino médio, a impressão assim, meu filho já cresceu, eu não preciso acompanhar tanto o processo. E E no lá no ensino fundamental, eles Isso. assim, né? Eles participam mais das reuniões, das atividades que a gente propõe. Do ensino médio é sempre muita desculpa, né? E assim, é gritante, eu acho, a diferença, né? Quando eles saem do fundamental e vão para o médio, a participação dos pais ela cai muito no cotidiano escolar. E o que você acha que poderia favorecer uma participação mais significativa das famílias na aprendizagem dos estudantes? Eu penso assim, que tem questões que são pedagógicas, que a família ela não é responsável mesmo, né? Se o aluno tem uma dificuldade em conteúdos, né? O que eu penso é que o pai ele precisa assim acompanhar a rotina, né? Para que ele ajude o filho a desenvolver hábitos. Então eu observo que, no ensino médio eles ficam mais, assim, por exemplo, abandonados no sentido de o pai, né, acompanhar essa rotina, né, desde quando o filho sai de casa, quando ele retorna, né, se ele tem conhecimento dos componentes curriculares, da organização das aulas, né. Então eu vejo, assim, por exemplo, no começo do ano a gente compartilha com os pais, né, uma relação de todos os componentes. Claro que eles vão ter acesso ao aplicativo, mas é importante que a gente passe tudo isso para os pais, né. E eu vejo que os pais do ensino fundamental, eles dão mais feedbacks para a gente. "Olha, por que que o meu filho ele está com nota baixa aqui, nota baixa ali", né. E eu acho que isso é dividir a responsabilidade com a escola, é na rotina e nos hábitos, e não necessariamente, porque às vezes o pai, a família não vai conseguir sentar com o filho para fazer atividade, até porque muitas vezes ele não vai ter o conhecimento daquilo, né. Mas Isso. ele se inteirar nesse processo, né, de como que está sendo a avaliação do filho, se é só por trabalho, né, se tem eu vejo que tem muitos pais que cobram da gente: "Ó, como é que vai ser o cronograma de provas?", daí a gente compartilha com os pais, então porque não, essa semana é de provas, então vamos lá, né, o filho tem que ter a rotina de estudar para as provas, acompanhar os cadernos, que é uma das coisas que eu gosto muito quando os pais vão na escola, é de pegar o caderno do estudante e mostrar para o pai, né. Isso. Porque, assim, o pai ele não a família ele não faz esse acompanhamento, né. Sim. Então eu vejo nesse sentido que eu acho que seria muito importante, assim, a participação da família na aprendizagem do estudante, né. Então, a participação ativa seria assim,
o diálogo frequente com os professores, né, apoiando os projetos e as tarefas, como você colocou, né, participação em eventos escolares, o interesse pelas experiências e aprendizagem dos estudantes. Então, tudo isso coloca uma participação ativa. E agora aqui, Francis, pode ler o que é corresponsabilidade, que seria o item que a gente engloba tanto a participação ativa como a básica. Daí você já pode comentar o que você queria. Tá. Compromisso compartilhado entre escola e família pela aprendizagem dos estudantes. O que eu iria comentar, pegando o gancho da Andréia, porque eu sou, minha escola é ensino médio, e é bem isso que a Andréia falou mesmo. E eu digo ainda um pouquinho mais ali, quando ele começa a trabalhar. Aí, quando começa a trabalhar, aí que o pai acha que ele já está grande, que ele já é responsável, que ele pode se virar. Então, eu tenho muito essa realidade, porque os meus todos trabalham aqui na minha escola, né? Então, a gente sente muito isso. E nós aqui na escola, nós pegamos pelo lado emocional. A gente traz pelo lado emocional mesmo aqui para a escola. O dia que nós conseguimos trazer toda a família, agora aqui na escola, foi quando a gente pediu assim, olha, só que é um serviço que exige bastante, exige muito também. Os pais prepararem uma carta, né, lá para os seus filhos, que nem nós comentamos lá, que nós fizemos, e nós voltamos a fazer. Então, o emocional que mexe para o filho sentir que ele é importante. Pai, escreve para o seu filho, a gente pedia para ele escrever. Praticamente fizemos um modelo. A importância que ele tem para a sua vida, primeiramente. Né, importância, e por ele ser importante para você, o que você espera para a vida dele, o que você deseja para a vida dele. E lógico que dentro disso tudo estava, né, encaixava ali dentro dele. Então nós pedimos aí, usou aquele emocional também. Imagina só o seu filho não receber uma carta, alguma coisa. Então deu muito certo. A gente fez isso ano passado, antes do SAEB, e fizemos isso novamente, que foi a forma de trazer. Porque quando a gente faz o escola escuta escola, que a gente fala aqui, a maioria dos nossos alunos, quando trazem problemas para a gente, é familiar. É familiar. Isso. E aí a questão atrapalha muito o desenvolvimento e a aprendizagem do aluno, sim. Né? Então, a gente demonstrou, a palestra mesmo, o tema foi isso, o desenvolvimento, a importância do pai e da mãe na vida do seu filho para o desenvolvimento dos alunos. Só que eu vou falar uma coisa para todos nós aqui. Nós sabemos de tudo isso também, lógico que é dever, todo mundo sabe disso, né? Todos sabem, mas nós sabemos ao fundo disso porque nós somos professores. Eu digo isso porque, por exemplo, eu sou mãe de um rapaz de 21 anos e uma moça de 17. Então, eu sei da importância minha enquanto mãe na vida escolar. Até na faculdade, quando meu filho estava fazendo no ano passado, eu ia. Né? Eu sei dessa importância. Mas eu tinha que me policiar muitas vezes de outras coisas na vida do meu filho, de eu ser uma mãe presente. Então, a gente tem que ter esse cuidado, sabe? Nós, enquanto professores, eu tive que ter, enquanto professor, o cuidado, será que eu estava fazendo parte em todo momento da vida do meu filho ou da minha filha? E assim é os pais. Pais que não são professores, eles acham isso, que o filho já está grande, adulto, que já trabalha. E não precisa mais. Isso aí. Então, esses canais acessíveis de participação, a participação mais significativa nas ações, decisão da escola, um ambiente acolhedor, que nem vocês fizeram com os pais, participando, a valorização da escola na aprendizagem, entendendo também o ambiente escolar, é a forma diferente de você engajar as famílias e um convite a elas participar, tá? Então, isso tudo, como formação para os pais, por exemplo, em algo específico, fazendo uma palestra para os pais, algo nesse sentido, trabalhando principalmente educação, essa ideia central, né? Para construir condições, instrumentos e uma cultura que realmente seja diferente para os nossos pais, entender a escola enquanto ambiente educativo e de aprendizagem, tá? A escola também ela é um ambiente familiar. E isso que a Francis falou é bacana, porque você trazer para o lado emotivo é também fazer parte desse processo de ensino-aprendizagem dos estudantes, tá?
Agora nós vamos dividir as salas em duas partes. E eu quero que vocês prestem bastante atenção. Não são iguais os temas, tá? Então, o estudo de caso A é um estudo diferente do estudo do caso B. Então, agora você participará de um debate de ideias de engajamento familiar, tá? E a principal pergunta norteadora é essa daqui. A escola consegue promover o engajamento das famílias quando atua de forma intencional? Tá? Então, isso deve apoiar o que vocês vão responder lá. Tá? Então, o que a gente precisa entender é para que essas respostas que vocês vão colocar lá sejam idealizadas de vocês, para que vocês consigam entender que o foco dessa reflexão possibilite os desafios presentes no cotidiano da escola de vocês. Tá? O debate depois vai ser aprofundado junto nas salas temáticas e na socialização, para que a gente possa entender o estudo de caso 1 e o estudo de caso 2, tá? Então, depois eu vou colocar o link para vocês no chat, agora eu vou fazer a divisão da sala, vocês vão receber o convite para se ingressar na sala temática, e aí, posteriormente, eu vou colocar vocês na sala para que vocês consigam fazer este apanhado geral do estudo de caso 1 e 2. Quem que está faltando? Está faltando alguém? Não, tá só a Franci. Muito bem. A Solange e a Marisa. Muito bem. Alguns vão ficar na sala principal e outros vão migrar para outra sala, vão receber o convite, tá? Vou colocar mais um aqui. Laís, Luiz Fernando, Nair, Francis. Muito bem. Ótimo. Vocês que estão na sala 1, vou colocar aqui no chat, para vocês fazer estudo de caso, tá? O estudo de caso, que vai relacionar como funciona e por que funciona em sua escola, tá? E a pergunta norteadora é aquela que a gente colocou lá na apresentação do slide. A escola consegue promover o engajamento das famílias quando atua de forma intencional? Todos receberam o convite já ou não? Sim? Tá. Então, são vocês 5 aqui, tá, André? Alguém vai fazer a redação para depois a gente também fazer esse debate. Beleza? Vocês vão permanecer nessa sala, eu vou migrar lá para outra sala para colocar o link para eles lá. Bacana? Bom trabalho. Minha internet é tão ruim que não cliquei. Quer dizer, o link não apareceu para mim, apareceu, mas fica rodando. O meu abriu aqui. Querem que eu leia? Isso, vou apresentar o link, Marisa, para nós. Eu vou tentar, vamos ver se eu consigo apresentar. Peraí. O meu também, gente, a minha internet hoje não está das melhores, não.
Agora o meu parece que vai abrir. Apareceu aqui o bendito. Tô tentando compartilhar aqui uns 10 minutos, aparece para vocês. Mas até isso eu vou lendo para ganhar um tempo. Pode ser? Beleza, pode sim. Tá, então vamos lá. Caso A. Funciona, mas por quê? Provocação para o debate. A escola consegue promover o engajamento das famílias quando atua de forma intencional? Situação apresentada. Uma escola identificou o baixo acompanhamento das famílias na aprendizagem e decidiu rever suas estratégias. O que a escola fez? Criou encontros curtos e objetivos, 30 minutos. Passou a apresentar exemplos concretos de atividades dos estudantes. Orientou as famílias com ações simples, como perguntar sobre o dia na escola, acompanhar as tarefas, estabelecer uma rotina de estudos. Criou um canal direto de comunicação do WhatsApp com devolutivas frequentes. Resultados após 3 meses: aumento da participação das famílias, maior retorno dos estudantes às propostas escolares, estudantes mais organizados e autônomos. Ponto de atenção: ainda há famílias que não participam. Atenção, leiam o caso e discutam coletivamente. Quais ações da escola favorecem o engajamento da família? Por que essas ações geraram impacto na aprendizagem e no desenvolvimento das famílias? Aliás, perdão, geraram impacto na aprendizagem e no envolvimento das famílias. O que ainda pode ser melhorado e ampliado? Né? Então, antes da gente ir lá na proposta para o engajamento, acho que era bom a gente responder. O que vocês acham? Que do caso 1, Gente, eu nem perguntei, vocês querem que escreva? Posso escrever? Pode, Marisa, com certeza. Tá, eu vou escrever. Eu não vi lugar para pôr o seu nome aqui em cima. Deixa eu só ver uma coisa. Vou pôr aqui em cima. Vamos ver. Nós somos grupo 1? Acho que somos, né? Isso, grupo 1. Sim, grupo 1. Tá. Julie. Vamos pensando já aí no que a gente vai responder ali na primeira, enquanto isso eu vou escrevendo os nomes. Ai, gente, minimizou pequenininho aqui, peraí, deixa eu ver. Julie, Graziele, Solange. Epa, vamos ver se eu não vou errar teu nome. 2 L's. Graziele, Solange. Deixa eu ver quem mais que eu não vi. Andréia. 5, né? Isso. Tá. Quais ações favoreceram o engajamento das famílias? Gente, não sei no ponto de vista de vocês, mas eu acho que é o fato de ter apresentação de trabalho de aluno, isso chama os pais. Isso eu já percebi lá na minha escola, que chama mesmo, eles querem ver aquilo que os filhos estão fazendo. Ó, exemplos concretos de atividades dos estudantes, vocês não concordam? Concordo plenamente. Ali todas as situações foram significativas, né? Porque ela estabeleceu uma rotina de estudo para os alunos, acompanhar as tarefas dos alunos também, falando para os professores que iam, para os pais que iam estar trabalhando isso, já criou incentivo para eles participarem também, né? Porque colocou ali para os pais. Sim, que ia ter uma atenção especial ali na rotina escolar dos alunos. Então, essa parte também foi interessante. Uhum. Vocês não vão ter dificuldade, né? Vocês vão conseguir elaborar, né? São 20 minutos, tá bom? Bem tranquilo, bem tranquilo. Tá bom. Valeu, tá bom. Beleza. Então, vamos colocar lá. Vou auxiliar os colegas na outra turma, tá? Acompanhar as tarefas, estabelecer uma rotina de estudos. Tá. Então, as ações favorecer o engajamento. Acho que, na verdade, todas essas, né? Vamos lá.
Eu acho que todas as ações que eles colocaram já são ações que são pedidas aí para a gente na família e na escola, né? Sim. Todas as ações estão colocadas. Pessoal, não estou Eu conseguindo vou ouvir pegar vocês. todas de lá e Não vou estou passar para cá. conseguindo deixar a imagem. Toda hora fica bugado aqui, tá? Eu estou tentando mexer aqui. Mas espera aí, deixa eu tentar aumentar um pouquinho o volume aqui. Vamos ver. Não, o meu já está no máximo. Nair, você não recebeu o convite para estar na outra sala? Acho que ela estava com 2 aparelhos, então por esse motivo eu vou ter que ver lá. Às vezes é técnico, professora, o caso, né? Vocês já querem ir pensando na segunda? Vão pensando que eu vou escrevendo essa apresentação de atividade. Nair, só atrapalhando um pouquinho, Marisa. Nair, você precisa aceitar o convitezinho. Tá. É. Vocês estão conseguindo ler o que eu estou escrevendo aqui? Eu tô. Eu tô lendo. Oi, gente. Vocês conseguiram ler o que eu escrevi ali? Eu tô respondendo a segunda. Você colocou uma. Ah, então ótimo. Vamos lá. Ótimo, assim a gente ganha tempo. Nair, você está me ouvindo, Não, Nair? André, eu vou ler o que você está escrevendo. Pode ler. Opa. Tá, então vamos Nair, lá. você está me ouvindo, Nair? Por que essas ações geraram... Opa, deixa o prof achar a Nair. Então, a Nair, ela não está me Ela ouvindo. falou que não Eu acho. A conseguia Nair, ela ouvir, precisa aceitar professor. a turma dela. Pois é, ela precisa aceitar a turma dela. Ou eu tô com... Mas eu coloquei ela para ser na turma da sala do... Aqui dá, professor, mas assim, aqui dá, não é possível remover esse participante, mas você, como que fez a sala, não consegue? Que daí você remove ela daqui e deixa ela só lá. Acho que ele não conseguiu. Mas enfim, né? Nair, você conseguiu ouvir nós, o professor está te procurando. Mas vamos lá, vamos voltar para as respostas. Por que essas ações geraram impacto na aprendizagem e no envolvimento das famílias? As famílias passaram a compreender melhor o desenvolvimento dos estudantes por meio de exemplos concretos. A rotina de estudos e o acompanhamento constante contribuíram para os estudantes mais organizados, autônomos e participativos, porque tiveram caráter de
um caráter de orientação, algo que comumente os pais falam que não sabem. Você está terminando esse ainda, né, André? Eu acho assim que uma das reclamações dos pais é que eles não sabem muito o que fazer em determinadas situações. Então, quando, né, como falou ali, se dá exemplos concretos, né, se orienta, eu acho que os resultados são mais positivos também. Isso que eu ia concluir ali em escrever. Ah, tá. Então Não a sei se 2 já vocês fica fechada também, concordam né? com isso, né? Ótimo. Sim, ficou bem respondidinho. Eu concordo. Dirley, quer mandar brasa na 3? Tô montando aqui A gente já. ajuda. Já vai lá. Tá. Beleza. E daí não sei se tem mais para baixo. Daí a Grisele faz lá para baixo, né? Ai, deixa eu ver quem mais que tá no nosso. Já tem a Solange também. Mas acho que tem mais pergunta lá para baixo. Na 3 eu já vou colocar. Uma das coisas que a gente pode é oferecer horário variável, a gente poder facilitar os responsáveis, porque muitas vezes a gente faz em alguns horários e a gente não consegue. Posso colocar essa? Pode, mas assim, né? A gente tem um fator limitante que é a questão de convocar a equipe para vir fora do horário, né? Ainda mais hoje em dia que a gente está com um quadro grande de funcionários terceirizados que não pode trabalhar fora do horário, né? E professor, a gente sabe que só se depois isso aí for compensar um dia alguma coisa. Eu assim confesso para vocês, no dia da família da escola, o meu foi no horário normal. Mas a minha cunhada, eu estava conversando com o esse meu horário irmão. variado, Marisa, esse horário variado eu digo dentro dos turnos de funcionamento da escola. Ah, tá. Eu achei que Normal. você estava querendo propor de noite, mas deixa eu citar um exemplo para vocês. Não. Eu não sei como tem gente que consegue, porque a gente não. Daí, nesse dia, até porque era meu aniversário, né? Dia 24 de abril foi o meu aniversário. Daí, meu irmão me ligou à noite, coisa e tal, para me dar os parabéns. E a minha cunhada falou: Ah, Marisa, então, né, vou te cumprimentar, mas eu tô saindo, porque eu vou jantar na escola da Ana. Hoje eles vão fazer uma macarronada para nós lá, né? Então, assim, daí eu fiquei. Mas se eu não me engano, eu não tenho certeza. Eu acho que a escola deles lá tem noturno também. Minha sobrinha não estuda à noite, mas lá tem. Então, tipo, já tem uma estrutura montada, né, para receber os pais à noite. E com certeza, né, se a gente fizesse de noite, o público ia ser bem maior. E com comida ainda, né? Então, mas enfim. Alguém de vocês tem noturno? Então, eu tenho, por isso que eu ofereço, eu tenho que fazer um diurno e um noturno. Por isso que eu coloquei, porque quando eu fazia só em um turno, não tinha ninguém. Eu também faço no noturno, mas eu tenho diurno e noturno. Aí eu faço no noturno. Ah, sim, mas eu digo assim, Dirley, você tem noturno ou não? Eu tenho manhã, tarde e noite, os 3 turnos. Ah, você tem. Então, mas é isso que eu digo. E não tem vice-direção também. Mas é isso que eu digo, vocês estão com a escola aberta. Mas eu, no meu caso, eu só tenho manhã e tarde. Sim. Difícil, Não, mas mesmo assim, tarde, gente, eu fiz... Não tem como fazer em outro turno, não. Mas aí você tem que fazer manhã e tarde, você não vai trabalhar isso. Eu fiz reunião... Não, porque é difícil. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Esses dias eu ainda até fiz só com os pais dos terceiros anos, que eu queria explicar sobre aquela questão de formatura, que a gente não pode mais se envolver, que tem que ser por conta deles, coisa e tal. Daí até veio as empresas lá, que as próprias alunas viram para fazer o cerimonial deles, enfim, né, para eles contratarem. O que acontece? Eu fiquei, os funcionários foram tudo embora. Eu fiquei na escola para receber os pais e voluntariei meu esposo para vir fazer companhia para mim não ficar sozinha, para receber os pais e os alunos. Para vocês verem. Muito bom. Eu normalmente faço isso também. Eu que fico à noite daí sozinha. Marisa, família Solange, não tá tem. Tô vendo o nome da Solange clicando nas últimas ali, tá aí nas então, últimas, pois né? daí foi a minha família na escola, né?
Complicado, mas enfim. Mas assim, gente, sabe o que eu atrelei o dia da família da escola dessa vez? A entrega do uniforme. Não sei se vocês receberam o uniforme, fizeram isso também. Deixei para entregar nesse dia, e mesmo assim não vieram todos. Eu não sei que cor que é esse Eu uniforme entreguei ainda, na nesse escola dia não chegou também. nenhum. O seu foi tudo ou só as camisetas? É azul e verde. Você Nós recebemos tudo por último aqui na nossa escola. Ah, mas chega, logo chega. A jaqueta não chegou ainda, tá? Talvez, tomara que chegue antes do friozão para valer, né? A hora que chegar a tua jaqueta, chega as outras partes minhas aqui, dos outros uniformes, mas vai dando certo, tá tudo bem, vai dar certo. Vai chegando, vai chegando. Vamos voltar lá qual que nós estamos, gente? No 3, terminou de ler? Tá. O que ainda pode ser melhorado ou ampliado? Oferecer horários variados. Eu coloquei. Tá. Isso. Eu só estou lendo. Oferecer horários variados de reuniões para facilitar a presença dos responsáveis, desenvolver ações de acolhimento e escuta das famílias para compreender suas dificuldades, ampliar os canais de comunicação além do WhatsApp, garantindo acesso para todos. Ótimo. E a Solange já está mandando brasa na outra ali, né, Solange? Muito bem. Uma ação prática para ampliar o engajamento das famílias. O que fazer? A Solange já ampliou, que ela vai colocar de som. O ampliar os canais. A Solange ampliou, que ela vai pôr o carro de som nela. Quem que falou que ia colocar o carro de som? Ampliar canais foi a Solange? Fui eu que falei. Nós vamos colocar carro de som para passar no bairro. Foi eu que coloquei ali, mas eu só pela ideia da Solange ali, porque ela ampliou já. Legal. Eu achei legal, mas no meu caso, eu só tenho 50% dos alunos no bairro da escola, o restante vem de escolar, e é de longe. Eu teria que mandar longe os carros de som, né? Então, já seria, digamos assim, um mais complicadinho um pouco. É que aqui o bairro é pequeno, né? Nós temos, acho que, 3 mil habitantes aqui. Mas e todos eles são do bairro? Dá para passar em... alguns são que agora está criando alguns bairros aqui por perto, sabe? Alguns vêm de longe, mas é bem pouco. Os meus, a nossa escola, ela é margem de rodovia, né? Então, a gente pega ali os alunos que são margem de rodovia, mas mais para frente. O perímetro todo, ele dá, deixa eu pensar, dá uns 8 quilômetros que o escolar corre. Então, é bastante, né? É bastante. Deixa eu citar um outro exemplo, de repente dá para aproveitar para escrever aí. No dia nosso da família da escola, a gente, além de fazer a entrega do uniforme, a gente fez os pais aprendem com os filhos. Então, nós fizemos um momento inicial no pátio, né? Eles começaram ali lanchando com os filhos, os da manhã, que a gente faz bem cedinho na entrada, tomaram café com os filhos. Depois, os filhos foram para a sala, ficaram só os pais, ficaram comigo e com o pedagogo, a gente aproveitou já para fazer uns avisos gerais, reforçar essa questão dos pais estarem acompanhando a vida escolar do filho, as atividades que eles fazem em casa e na escola, mesmo sendo grandes, né? E depois, esses pais foram para dentro da sala, para assistir aula junto com os filhos. Nós deixamos, além de... A gente tinha passado recente por reforma na escola, né? Além de fazer um tour com eles na escola, mostrar todas as reformas que foram feitas, depois a gente direcionou eles para a sala de aula, junto com os filhos, e eles ficaram ali 20 minutos em cada turma, ali 20, às vezes um pouquinho até mais, aprendendo com os filhos. E, assim, achei bem interessante que na parte da tarde, a professora de matemática, com o 6º ano, ela tem o costume de colocar os alunos responder exercício no quadro, né? Ela não colocou os pais para ir responder junto com os filhos? Foi bem bacana, né? Claro, eram questões simples, mas assim... Colegas, mas eu achei bem bacana. Mais 5 minutinhos. Né? Eles adoram participar junto com eles. É legal, vamos acabando, André. Já está no quando fazer, nos últimos, só apresentar. Estão acabando, prof.
E nós fizemos um esquema aqui que redator é todo mundo, cada um escreveu um pedacinho. Mas assim, e o que deu muito trabalho, não sei vocês, essa questão desse novo ECA digital, né? Daí, com os pais no pátio, nós fizemos as fotos que aparecia eles. Agora, quando eles estavam dentro de sala com os filhos, aquele negócio daquelas fotos que não pode aparecer os filhos. Ai, gente, é bem complicado agora, né? Bem complicado. Mas, enfim. Porque daí tem as coisas que a gente faz, que é compartilhar, daí fica com medo de tudo, né? Ficou bem mais difícil. Não, exato. Não, e nós fizemos também urgente sobre isso. Pessoal, verifica lá se ficou bom, porque assim, eles se não ficou. Vamos olhar. Os alunos estão tristes com essa história de não poder fazer mais as fotinhas deles, né? Dá para você complementar quando, de quanto em quanto tempo a gente faz? Por uma vez por trimestre? O que você acha? No como fazer? Será que o convite não entra em cima, Solange, no como fazer? O convite vai entrar no como fazer ali, e aí joga o quando fazer trimestral, bimestral, a cada mensal agora, família na escola mensal, né? Como que vai ser mensal? Não vai ser mensal, vai? Acho. Ó, eu tive a família. Eu acho que mensal é muito puxado mensal. Eu acho que ali como trimestral. Eu acho assim, trimestral. Trimestral fica bom. Trimestral. Ótimo. E assim, antes deles colocarem esse dia da família na escola em abril, a gente já fazia trimestral, porque faz na virada do trimestre, faz entrega de certificado, aluno destaque, essas coisas, e chama os pais. E agora vai ter entrega de boletim na hora que fechar o trimestre. Então, o meu aqui vai dar com menos de 40 dias uma da outra, mas aí já vai dar bom. Aqui ainda não chegou o uniforme, mas o uniforme pode ser um evento igual a Marisa falou para a gente estar fazendo Os também. alunos já queriam saber se tinha entrega de boletim certificado agora, no dia 24 de abril. Gente, e aqui, será que não entra também? Claro que evento envolvendo várias famílias é poucas vezes no ano, mas assim, trimestral, quando for coletivo, e quando tiver que chamar os pais sempre que for necessário, aqueles casos que a gente chama os pais que estão com os filhos estão com dificuldade de aprendizagem, aqueles casos, será que não entra aqui também, no engajamento das famílias? Sei lá, que eu acho que aí é uma proposta de uma ação, né? Essa questão que a gente chama os pais, quando os filhos estão com dificuldades, é algo da nossa rotina, né? Aí eu penso que a gente teria que pensar numa outra ação que a gente poderia fazer nas escolas, né? Eu acho que é isso, né? E também, se for pensar aqui, está fazendo um estudo de caso, né? O estudo de caso é de um evento coletivo, né? E ali ele quer uma ação prática para aumentar o engajamento, né? Então, daí eu acho que dá para deixar assim. Dá. O que fez... Está terminando o tempo, André? O pessoal já está vindo? Nossa, está ok. Está sem áudio. A gente só que tem que responder essas 3 perguntas no final aqui, não tem? Sim. Mais 2 minutinhos. Mas são as mesmas respostas, que responder, né? Vamos lá, vamos mudar. Então vamos responder. Já coloco aqui. Então vamos lá, gente. Vamos responder. O que a escola fez que favoreceu o engajamento das famílias? Meu Deus, que redundante.
colocamos de volta aqui o que a gente colocou lá em cima ou usamos outras palavras? É as mesmas coisas, né? Vamos fazer. Porque essas ações funcionam no contexto apresentado. Apresente uma proposta prática para ampliar ainda mais o engajamento. Vamos lá. O que a escola fez que favoreceu o engajamento da família? Apresentou um cronograma de acompanhamento. Não, assim, não é que eu quero dizer cronograma, não vou usar esse termo. Ele apresentou sugestões simples para os pais acompanharem o cotidiano de seus filhos. Eu não quer escrever? Muito bem, os colegas estão retornando. Uma comunicação com os amigos, de repente, tira a gente do nada. É assim. Muito bem. Então, vamos colocar aqui para a gente ir compartilhando com os colegas e também a gente ir socializando. O tempo é um pouco curto, mas a gente precisa fazer, senão a gente não vai conseguir chegar numa gestão de tempo bacana, tá? Então, vou compartilhar, apresentar agora. Muito bem. Então, olha aqui. Os colegas do grupo 1 vão apresentar, então, o estudo de caso em que funciona, tá, o engajamento da família na escola. O que a escola fez que favoreceu o engajamento? Por que essas ações funcionam? E uma proposta prática para ampliar o engajamento. É isso que nós precisamos fazer agora. Sala 2. O que está dificultando o engajamento? O que a escola ainda não percebeu? E um limite ou alerta importante, tá? Para as estratégias de engajamento. Então, vamos começar com o grupo 1. Quem que vai apresentar? Pode ser eu, tá me ouvindo bem? Sim. Tá me ouvindo, né? Tá, então posso fazer. O André, precisa ler toda a situação ali? Não, pode colocar. Não? Tá, pessoal, então, uma provocação para o debate ali. O caso A funciona, mas por quê? A escola consegue promover o engajamento das famílias quando atua de forma intencional? Uma escola identificou o baixo acompanhamento das famílias na aprendizagem, decidiu rever suas estratégias. O que a escola fez? Criou encontros curtos e objetivos, de 30 minutos, passou a apresentar exemplos completos de atividades dos estudantes, orientou as famílias com ações simples, como perguntar sobre o dia na escola, acompanhar as tarefas, estabelecer uma rotina de estudo. E criou um canal direto pelo WhatsApp. Resultado: aumento da participação das famílias, maior retorno dos estudantes às propostas escolares, e estudantes mais organizados e autônomos. Ponto de atenção: ainda famílias que não participam, como acontece com a gente. Então, aqui para a gente ler e discutir no coletivo. Quais as ações das escolas favoreceram o engajamento das famílias?
apresentação de atividades concretas dos estudantes no dia da família na escola, pedir para os pais perguntar para os filhos sobre o dia na escola, acompanhamento das tarefas que os filhos realizam diariamente, tanto em casa quanto no estabelecimento escolar, e estabelecer juntos com os filhos. Por que essas ações geraram impacto na aprendizagem e no envolvimento das famílias? Porque as famílias passaram a compreender melhor o desenvolvimento dos estudantes, por meio de exemplos concretos. A rotina de estudos e o acompanhamento constante contribuíram para estudantes mais organizados, autônomos e participativos. E porque teve um caráter de orientação e contribuiu para algo levantado pelos pais quando dizem que não sabe como agir em determinadas situações. O que ainda pode ser melhorado ou ampliado? Oferecer horários variados de reuniões para facilitar a presença dos responsáveis, variados, porém, dentro do seu turno de trabalho na escola, dentro do turno da sua equipe. Desenvolver ações de acolhimento e escuta das famílias para compreender suas dificuldades. Ampliar os canais de comunicação, além do WhatsApp, como a Solange falou que vai usar o carro de som, foi uma das ideias, garantindo acesso para todos. Proposta ao grupo. Uma ação prática para ampliar o engajamento das famílias. O que fazer? Fortalecer o vínculo entre a escola e as famílias. Organizar um evento onde a família e alunos aprendem ou criam juntos. Como a Marisa falou que na escola dela, os alunos foram lá, os pais foram lá e fizeram uma aula junto com os alunos, foi bem legal. Como fazer? Convite, planejamento participativo, professores, pais e alunos aprendendo juntos. Quando fazer? Trimestral. E para o momento coletivo, retorno à sala. Prepare o grupo para apresentar suas ideias. Tá, isso aqui é diferente, outra parte aqui. O que a escola fez que favoreceu o engajamento das famílias? Apresentou sugestões simples e práticas para os pais acompanharem o cotidiano escolar de seus filhos, juntamente com a possibilidade de ver a exposição de algumas das atividades feitas por eles na escola. Ou seja, não foram chamados apenas para receber notificações sobre seus filhos. Por que essas ações funcionam no contexto apresentado? Porque chamou atenção e despertou interesse devido aos temas bem elaborados que foram trabalhados nesse dia. Apresente uma proposta prática para ampliar ainda mais esse engajamento. Nós falamos que chamou a família na escola, quer engajar, um jantar, um cardápio especial, feijoada, estrogonofe, carne assada, etc. Então, o jantar é o que chama atenção, bingo, show de prêmios, essas situações aí que traz muito mais a família para dentro da escola. E a pergunta que nós vamos lançar para o outro grupo. O que a escola poderia fazer diferente na prática? Fechamos. Muito bem. Então, essas situações vai ser colocado para o grupo B de uma seguinte maneira. O que está dificultando o engajamento das famílias? O que a escola ainda não percebeu nessa situação para esse engajamento? E ainda precisamos colocar o que funciona e qual é o contexto para que isso funcionasse realmente, tá? Por quê? Quem que vai apresentar do grupo 2? Laís, você quer falar? Problema com o microfone aí. Eu acredito que a Francis é a mais comunicativa do grupo. Realmente, o Luiz Fernando falou que está com gripe, que ele ia digitar. Isso aí, Luiz. Vamos lá, Francis, você faz. Isso. A Laís complementa e a Nair também. Vamos lá. Vamos confessar para vocês que a gente é muito escola mesmo, né? Quando a gente começa a pôr ali, a gente já está fazendo, o professor viu mesmo, a gente já tinha feito tudo, mas como fosse o grupo 1, aí tivemos que retornar tudo, né? Mas olha só, é uma escola onde não há esse engajamento, né? É aquela escola que faz reuniões, poucas reuniões com as famílias, a comunicação é centrada apenas em avisos e cobrança, né, não busca o engajamento. Que quando o professor vai trabalhar com a família, quando vem na escola, que a gente busca, relata apenas aquela falta de apoio, ou mesmo quando a gente vai falar com os professores, tudo coloca o problema na falta do apoio em casa, essas coisas assim, da família. E as famílias dizem não saber como ajudar os filhos, né? Muito disso, né? Esse relato
Eu E já a não gente sei mais como fazer, eu já fiz de tudo, já não sei mais abre o que mão, falar, né? isso, abre mão da situação, né? Aí tem assim, e a ação da escola, né? Essa é uma da escola até o momento. A ação da escola até o momento não tem muita, né? Ela se centraliza bastante, né? Ela tem pouca mudança de engajamento, ela veja como ela só é o ensino pedagógico apenas e ela acha que ela sozinha vai conseguindo, não busca muito trazer a família junto, né? Não busca abrir isso, ver que não podemos só centrar na escola o ensino-aprendizagem do aluno. Só vai procurar a família quando já não consegue resolver o problema, só vai É, entregar o boletim para o aluno quando a situação já está complexa, daí quer trazer a família para a escola para participar do problema. sim, sim. E olha só, eu achei que foi colocaram muito bem aqui, ó. Nós colocamos, mas os meninos colocaram. O que está dificultando esse engajamento? Até mesmo os horários de reuniões. Não procura ver o melhor horário de reunião para unir, trazer a família para a escola. A falta de comunicação clara e objetiva. A cobrança, somente passar coisas negativas no momento da reunião, excesso de tempo, fazer uma reunião muito longa, só passando cobranças, isso também dificulta muito, né? E de mostrar, né, na realidade, a importância deles para a família. A distância entre. Gente, esse é um ponto muito importante que nós colocamos. Distância entre a realidade do aluno e aquilo que é abordado junto aos familiares. Então, tipo assim, não buscar mesmo reconhecer, buscar conhecer a realidade do aluno. Por mais, não é dever da escola buscar conhecer a realidade do aluno. É sim, que na busca ativa, quando o aluno falta muito na escola, por que ele está faltando na escola? A gente sabe que a maioria são problemas familiares, problemas lá problema dele em casa. Então, a gente tem que buscar reconhecer mesmo. Então, esse distanciamento da realidade do aluno, isso não engaja. Não existência de vínculo entre comunidade escolar e família. Criar um vínculo muito bom. Por mais que muitas vezes a gente ache que não é tanto o dever da escola, mas a gente precisa buscar, sim, criar vínculo com a família. Quer contribuir rapidinho, Andréia? Só atrapalhando um pouquinho, França. Eu não vi que a Andréia deu. Desculpa, Andréia. Não, não. É que sabe o que eu acho assim importante é que talvez as famílias ainda não se deram conta de algo que a gente fala muito, é que a gente tem que trabalhar sempre de forma preventiva. Então, se a gente Isso. chama, né, esses pais antes, é para que lá no final os resultados não sejam negativos. E Show. muitas vezes o que acontece? Os pais assim pensam: "Ah, eu vou deixar, depois se alguma coisa aconteceu, eu tomo uma atitude". E a gente enquanto escola também, né, o objetivo é É, sempre trabalhar de forma preventiva. Eu vejo assim que os pais, eles procrastinam, né, sempre dizendo da falta de tempo, e eles não pensam exatamente isso, né, que se você acompanha, você vai ter um resultado melhor, se você age antes, vai ter um resultado melhor. Eu acho que é um problema, na verdade, assim, da própria sociedade, né, acaba procrastinando, deixando para o final, e a gente está sofrendo tanto, né, quanto a sociedade aí com essa situação. isso aí. Francis, quer complementar para concluir? Até que ponto isso aqui é uma escola que não engaja mesmo? Até que ponto a responsabilidade é da escola? A escola toma essa responsabilidade para ela, aquela escola que não tem engajamento. Então, ela não vê como dever da família, ela vê como dever dela mesmo e ela enfrenta as coisas sozinha mesmo, busca sozinha, busca fazer só, né? Então, a gente vê uma escola que, quando ela não se engaja, ela toma isso para si e é onde os alunos não se desenvolvem muito. Aí tem aqui os critérios para avaliar as boas estratégias, né? Uma escola que não se engaja, ela não apresenta, ela não busca apresentar as suas conquistas, isso também se ela conseguir, né? Algumas conquistas. Ela não busca apresentar, ela não busca impactar nada em relação à aprendizagem do estudante, porque quando a gente busca apresentar as conquistas, a gente causa um impacto também no estudante, e ela não busca isso, né? É uma escola bem
bem desmotivada, uma escola bem sem objetivo. É só mais uma coisa que o trabalhar sozinha. A escola, ela busca sempre trabalhar sozinha, aquela que não se engaja muito. Ela acha que ela vai conseguir sozinha fazer com que o processo de ensino-aprendizagem aconteça na vida dos seus estudantes. Então, é por isso que ela centra tudo ali nela, nos professores, no aluno dentro da escola, não procura envolver, e não tem muito sucesso. Aí, professor, eu não sei se as meninas o pessoal querem acrescentar alguma coisa, pode acrescentar, mas é mais ou menos isso. Uma escola sem engajamento não tem sucesso. É uma escola que quer caminhar sozinha. Professor, está fechado o seu microfone. O que funciona? É quando a escola realmente cria espaços, né? Limites é quando a relação há somente cobranças, comunicação unilateral ou ações pontuais, sem considerar a realidade e a voz das famílias. E o que transforma, então? A construção de vínculos de confiança e intencionalidade nas ações da escola e na promoção de corresponsabilidade em família, participando de forma significativa da aprendizagem dos estudantes. Então, tudo que você propõe, a família tem que participar desse processo. E a gente precisa encontrar uma forma para que realmente esse engajamento aconteça e as famílias participam desse processo ativamente dos nossos estudantes. E esse, com certeza, é um dos maiores desafios que nós e os professores colocamos para, de acordo com aquela pesquisa, que a aprendizagem dos nossos estudantes, falta esse engajamento da família e também o desinteresse dos estudantes, que, quem sabe, a família também não proporciona uma cobrança ativa dos seus filhos, os estudantes, para que eles consigam se desenvolver da melhor maneira possível. Agora, ainda nós temos 10 minutinhos, vocês vão até o portfólio, tá? Vocês vão registrar essas 3 perguntas, todas elas estão no portfólio de vocês, tá? São as 3 perguntas. Em qual nível de participação as famílias de sua escola se encontram? Qual é a principal barreira de engajamento familiar na sua escola hoje? E qual mudança prática você pode liderar para avançar a corresponsabilidade das famílias? Então, a gente tem em torno de 7 minutinhos, a gente consegue responder. E os links vão estar dispostos também, eu vou deixar aqui no chat os 2 links, tá? O estudo de caso 1 e o estudo de caso 2, para que vocês anexem esses estudos de casos no portfólio de vocês. Professor, semana passada não teve link? Ctrl V. Eu acho que sim. Só um pouquinho. Eu não encontrei, na verdade. Eu encontrei só o print e as questões para responder. Mas tá bom, você pode ver depois. Sim. Não, é só isso mesmo, Marisa, tá? É só isso mesmo. Tá. Era o print da tela e as 2 questões norteadoras. Para responder. Tá. Isso. Então. Enquanto vocês estão registrando lá no portfólio de vocês, Solange, no próximo encontro, você pode fazer a apresentaçãozinha do que você está respondendo as questões e também dos 2 links e mostrar um pouquinho do teu portfólio? Posso. Tá. Posso sim. Cada encontro a gente vai pegando alguém para ir colocando, tá? Só falar um pouquinho, bem brevemente, da introdução, e daí focaram no 5º encontro, que é o nosso aqui, que são essas questões,
e também dos links, tá? Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. Hoje todo mundo está presente, com exceção da nossa colega, que eu acredito acabou desistindo, a Franciele. Então, vocês também podem ir já olhando a implementação, editando, vendo como que está lá colocado de uma forma, um cronograma de como que você deve realizar a sua implementação. E a implementação é justamente sobre o fortalecimento da família nas escolas. Esse é o tema principal, tá? E aí lá vai ter colocado para vocês quais são os desafios, as ações, implementações, as evidências. Então, tudo aquilo que a gente colocou hoje está disposto na implementação lá para que vocês realizem durante o ano todo, até chegar no final do trimestre, como que está a agenda de vocês, o cronograma, o que vocês pretendem realizar, de que forma vocês pretendem construir o fortalecimento da família na escola, vai ser a implementação de vocês, tá? Então, ela está bem explicadinho lá, tudo aquilo que vocês precisam construir, podem colocar imagens de quem tem, então, é a cara de vocês a implementação, tá? Então, não deixem para o último momento, já vão construindo a implementação, quem já realizou mais do que uma atividade com a família, já vai colocando tudo aquilo que vocês realizarem, qual é o propósito, né? E hoje ficou bem claro esse nosso desafio, que o grupo 2 colocou, de como não fazer enquanto escola para que ocorra engajamento. Então, o engajamento ele não pode ser somente de forma ativa, ela tem que ser correspondente, ela precisa estar de uma forma com que os nossos estudantes, eles sempre participam de uma forma ativa, que tenham corresponsabilidade e que participam do processo de aprendizagem dos nossos estudantes. Muito bem, o nosso tempo está se esgotando. Alguém tem alguma dificuldade? Eu acompanho vocês na edição do portfólio. Estou olhando hoje o da Greze. A Greze não está mexendo no portfólio hoje, Greze. Tô sim, eu tô com os links. Olha ali, ó. Tá ali as perguntas, ó. Capricha, não, mas minha eu tô colocando os links. Tô no 16. Tô brincando, Greze, tá? Só tô olhando aqui. Ficou muito bacana a tua apresentaçãozinha do teu portfólio, tá bem bonito, você está usando muito bem a inteligência artificial. Passe para os teus colegas as imagens, olha aqui as imagens que ela coloca, ó, gente, ó. Olha aqui, ó. Muito bonito, ó, tá? Obrigado, professor. Aqui, apesar de ficar só pegando no meu pé, eu tô parecendo um Joãozinho lá da sala de aula. Não, Greze. Não, é isso. Você sabe que como diz o outro, eu tô entendendo tudo, mas... Não. Eu só tô pegando um pouquinho no seu pé. Eu sei que você fez, a gente acompanha, tá bom? Não se preocupe enquanto é isso. Professor, eu não deixo... Você já me conhece de outros formadores, é isso.
Exatamente, é bem por isso. A Marisa também. Eu não comecei a pegar no pé da Marisa ainda. A Então, Marisa a Marisa é no próximo, no sexto, a Solange. No sétimo vai ser a Marisa, daí. De cada uma vez. Quantos, Daí depois quantos vamos formadores, fazer professor, quantos depois. formadores já com você? Uns 4? Esse aqui é o quarto, acho, Acho né, que sim, né? Marisa? Acho que sim, É, uns 4. é. Bastante. Muito bem. Vou ganhar o diploma, a aluna mais antiga. Isso. Legal. É sinal que gosta também, né? E eu também gosto você como cursista, quanto a Greze também, os demais que são, assim, a gente cria um vínculo e a forma de cobrança todo mundo entende, e é bacana, e é divertido, e a gente também não pode se estressar muito, né? A gente tem que ir fazendo A e gente construindo, só não assim, conseguiu um se... tempo. Hein, professor? Só não Isso. conseguimos se encontrar pessoalmente ainda em Foz, né? Nunca deu Não, mas certo uma hora ainda. vai dar certo lá em Curitiba para a Vai, gente se encontrar. É. vai sim, vai sim. Isso aí. Isso. A Grace, o Girley e a Francis, nós estávamos tudo dentro da mesma sala no último Direfor lá em Curitiba lá. O Girley tomou conta, ele era relator, redator, a Francis também, estava tudo certo lá. Era bacana, né? Muito bem. Pessoal, próximo encontro, eu já vou deixar a tarefa para vocês, tá? Então, a gente já tem os dados do resultado da prova da recomposição da aprendizagem de sexto, nono e terceiros anos, que é lá no CAED, tá? Eu até copiei o link, vou colocar aqui para vocês, o link, porque aí vocês podem, eu vou copiar e vou deixar para vocês esse link para que vocês, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Aqui. Então, ó, isso que vocês vão precisar fazer, ó. Eu vou colocar para vocês lá no chat, ó. Consulte os resultados da prova do CAED, que é no portal, tá? E aí vocês irão, após... Ah, saiu aqui. Desculpe, pessoal. Tá aqui. E aí vocês vão colocar, me chamou a atenção positivamente, me deixou preocupado, turma com ponto de atenção, componente curricular que mais preocupa e as habilidades não consolidadas nesses componentes e quais escritores, tá? Então, esta é a, a tarefa que vocês vão precisar trazer no próximo encontro, tá? Então, não esqueçam que no próximo encontro vocês vão precisar trazer essas atividades. Eu vou deixar para vocês lá no WhatsApp também, certo? E vou deixar no Classroom para vocês observar e olhar aquilo que vocês precisam fazer e como que vocês vão acessar. São os dados das avaliações da recomposição da aprendizagem, tanto da prova de terceira série, sextos anos e nonos anos, tá bom? Muito bem, nosso fechamento de hoje. Nair, gostaria que a senhora lesse o fechamento de hoje. Está ouvindo, Nair? Sem áudio. Andréia, então faz o fechamento para nós hoje. Posso fazer, André? Pode, Girei. A escola ideal é aquela onde as crianças aprendem aquilo que os pais não sabem ensinar, mas que a vida exige que seja aprendido. Rubem Alves. É boa. O que tu entendeu por isso, Girley, então? Cara, o que é importante? Na casa, a gente aprende aqueles valores, né? A gente aprende os valores, aquilo que os pais nos ensinam valores. E na escola, a gente vem para ter um aprendizado diferente, para ter um aprendizado para a nossa vida, para ter condições de exercer uma profissão. Vamos pensar assim. Creio que seja isso.
É isso daí. Isso daí. É exatamente isso. Os valores juntos com os componentes curriculares, construindo o nosso estudante da melhor maneira possível. Tá bom? Muito bem, passei 5 minutinhos hoje. Um grande abraço para vocês. Vou deixar para vocês a tarefinha que vocês vão com os links aonde encontrar, também aquilo que precisam responder as atividades. E até o nosso próximo encontro, que é terça-feira da semana que vem. Tenham um bom estudo e planejamento no dia 15. Façam o melhor para os estudantes de vocês, tá bom? Sentem-se ao lado dos professores e funcionários e construam belos estudantes que depois vão estar inseridos na nossa sociedade, tá? Um grande abraço, até mais. Fiquem com Deus. O professor vai colocar os links no grupo lá do WhatsApp também? Tá sem áudio, prof, mas eu entendi. Tá bom. Vou colocar lá Beleza, sim. é Vou que eu colocar lá é que eu sim. Pode eu deixar, não Maria. copiei ainda. Então tá. Obrigada. Tchau, tchau. Sim. Tchau, tchau. Valeu. Um abraço. Até, Solange. Um abraço, Francis. Tá sem áudio, Francis.